Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Radiestesia Básica em 12 lições. Lição 3: Instrumentos de Radiestesia. Tópicos da lição 3: Instrumentos de Radiestesia. Dê pause e leia atentamente o que vamos estudar a seguir, ou veja também a versão em PDF. Convém citar uma frase do grande físico e matemático Albert Einstein ao afirmar: uma teoria deve ser testada pela experiência. Desde o início de nossa educação escolar, somos levados a crer que, somando grande quantidade de informações em nosso cérebro, seremos capazes de viver melhor. A vida prática mostra que não é bem assim. Precisamos, então, praticar a teoria necessária, mas a prática é indispensável. Radiestesia sem prática não serve para nada. Por isso, insistimos nos exercícios do Pendulopraxis, para que você os faça, pratique. A radiestesia física e a radiestesia mental. Há uma discussão acalorada entre essas duas funções ou características da radiestesia. A radiestesia física está fundamentada nas pesquisas e estudo dos abades franceses Bouly e Mermet. Os dois criaram uma série de definições, como raios, ondas, cores, que são irradiadas pelos objetos e seres. A radiestesia mental, em princípio, foi incentivada em 1934 pelo engenheiro francês Émile Christophe. Ele estabeleceu o que foi chamado de teleradiestesia ou radiestesia à distância, ou seja, por meio de instrumentos, visão integrada. Essas são as duas vertentes mais destacadas acerca da radiestesia. Entretanto, existem várias teorias explicativas para o fenômeno. A radiestesia e os instrumentos diversos. Por volta de 1900, o instrumento utilizado na radiestesia era fundamentalmente a vareta ou a forquilha, de modo geral, elaborada de madeira natural extraída das árvores. Fundamentalmente, os instrumentos mais utilizados na radiestesia são o pêndulo e as varetas, mas existem outros, como réguas, ponteiros, bússolas, gráficos, dual rod, aurameter, antena de Hartmann, antena de Lecher ou Lecker. Existem vários instrumentos, os gráficos, conforme mostramos aqui. Afirmamos várias vezes que o instrumento mais importante na radiestesia é o próprio operador. É fundamental o refino do operador para que suas prospecções sejam acertadas. Existem vários tipos de pêndulos. Observe nesta tela os mais comuns. Observe os formatos dos pêndulos. Veja a foto também dos pêndulos. Esses são os mais comuns e é a ferramenta fundamental. Mas existem pêndulos específicos, como o pêndulo egípcio, o pêndulo universal, o pêndulo do cone virtual, pêndulo testemunho, pêndulo equatorial unidade de Jean Lafoyer, pêndulo universal e vários outros. Existe pêndulo. Esse pêndulo é o pêndulo universal de Chaumery e Belzel. É muito conhecido, um pêndulo esférico com várias marcações, que requer um estudo específico. Existem também as varetas, o aurameter, o dual rod, a antena de Hartmann, antena de Lecher ou Lecker, antena de Romane e vareta de Bober.
Veja alguns desses instrumentos nessas fotos. A bússola é um instrumento de navegação e orientação fundamental nas correntes magnéticas do campo terrestre. O radiestesista também deverá ter esse instrumento para se guiar e identificar influências magnéticas. Existem também réguas biométricas ou biômetros, que são importantes também, inclusive esse que você vê na tela, que é o biômetro de Bovys. Vamos estudá-lo detalhadamente em futuras aulas. Há também os ponteiros ou apontadores, que são instrumentos utilizados pelo radiestesista quando deseja focar um ponto específico a ser prospectado. Existem vários gráficos. Aqui nós vemos o disco equatorial de Lafoyer. Os gráficos radiestésicos são desenho de diagramas ou figuras geométricas com ou sem escrita com objetivo específico. Existem dezenas e dezenas de gráficos. Veremos em futuras aulas também os gráficos. Testemunho. Em radiestesia, testemunha é qualquer objeto que serve de ponte, conexão ou sintonia entre o radiestesista e o objetivo a ser alcançado com a prospecção. Pode ser fio de cabelo, pedaço de unha, gota de suor, gota de sangue. O testemunho é importante para criar esta sintonia e fazer uma avaliação precisa. Existem vários tipos de testemunhos, os naturais e os sintéticos. Os naturais, como o próprio nome diz, são naturais como vimos anteriormente. Os testemunhos naturais são todos aqueles que se constituem em uma partícula amostra, um fragmento do objeto em análise. Pode ser do reino mineral, vegetal, animal ou mesmo humano. Dê pausa e leia atentamente todas as instruções para extrair mais conhecimentos. Existem também os testemunhos sintéticos, que pode ser um manuscrito, uma fotografia, uma assinatura, um texto impresso, ou até mesmo uma planta ou croquis residenciais. Esses testemunhos auxiliam na precisão da prospecção. O tema testemunho em radiestesia deve ser criteriosamente analisado pelo operador. É preciso ter uma atenção especial, como, por exemplo, uma fotografia de 15 anos vai avaliar energeticamente o indivíduo há 15 anos atrás. Para elaborar um testemunho sintético por impregnação, escreve-se o nome e a data de nascimento da pessoa a ser prospectada e coloca dentro de um decágono. E testa com o pêndulo quanto tempo deve permanecer dentro dessa figura. Vejamos agora o Penduloprax 3. Convenção pendular radiestésica é o ato de codificar determinados movimentos do pêndulo em respostas estabelecidas pelo operador. Vejamos as convenções mais comuns. O movimento horário. O pêndulo, ao girar no sentido horário, ou seja, no mesmo sentido dos ponteiros do relógio, será convencionado como positivo, sintonia, ligação, sim, a uma pergunta feita. Essas convenções devem ser feitas pelo operador. O movimento anti-horário. O pêndulo, ao girar no sentido anti-horário, ou seja, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, visto de frente, é convencionado como negativo, sem sintonia, repulsão, não a uma pergunta feita. O operador deve estabelecer esses critérios. Poderá ocorrer também o movimento elíptico. Nesse caso, ao oscilar desta forma, significa mudança de movimento ou a pergunta mal feita.
O movimento longitudinal, ao oscilar nesse sentido, isto é, na direção paralela ao corpo do operador, é convencionado como negativo, sem sintonia, repulsão, não a uma pergunta feita. E o movimento transversal será convencionado como positivo, sintonia, ligação, sim, a uma pergunta feita ao pêndulo. E assim vamos criando as convenções. Na prática 5, você deverá se exercitar conforme as instruções que você vê na tela. E assim, você irá melhorar as respostas ou a certeza das respostas. Na prática 6, repita o mesmo exercício, entretanto com o movimento inverso ao anterior. Observe as telas, leia atentamente como praticar o exercício e se exercite. O recomendável é que você se exercite todo dia. Que a prática também 7. Segure o pêndulo também sobre um gráfico e veja a direção. Faças essas convenções. Sempre que o pêndulo fizer esse movimento no sentido transversal, será positivo. E quando ele oscilar no sentido longitudinal, repita mentalmente que é o movimento negativo, ruim, falta de sintonia. É preciso que você faça os exercícios, sobretudo essas práticas, as 5, 6, 7 e 8. Devem ser exercitadas por 10 minutos durante 2 semanas seguidas. Veja na próxima lição elementos de radiestesia, resumo histórico evolutivo da radiestesia no Brasil. Te vejo na próxima aula. Até lá!